Amigo vascaíno, ainda sou estranho dizer isso em voz alta. Parece até aquelas frases que a gente ensaia na cabeça e custa a acreditar quando finalmente sai. Chegou o dia. Chegou a hora. O Vasco está disputando uma final de Copa do Brasil e isso mexe com tudo, com a memória, com o sentimento, com aquele aperto antigo guardado na garganta de quem acompanha esse clube há décadas. Não é exagero dizer que a ficha ainda não caiu para muita gente, porque depois de tanto tempo de luta, tropeços, reconstrução e desconfiança, o Vasco volta a um palco que sempre foi grande demais para ficar distante por tanto tempo. Hoje começa uma decisão que pode mudar o rumo recente da história do clube e devolver ao torcedor algo que estava engasgado há anos. Existe um peso diferente em jogo. Não se trata apenas de levantar um troféu, mas de tudo que vem junto com ele. É a chance de voltar a ser campeão nacional depois de um longo intervalo, de recolocar o Vasco em competições internacionais de alto nível e de mudar o patamar esportivo e simbólico do clube. É diferente de qualquer outro título estadual, por mais importante que ele seja. Uma Copa do Brasil carrega outro impacto, outro respeito, outro olhar de fora para dentro. A possibilidade de enfrentar grandes rivais em decisões nacionais e iniciar a próxima temporada com moral elevada faz parte desse pacote que hoje está sobre a mesa. O clima em torno do Vasco é de algo que muitos torcedores descrevem como inacreditável. Parece que aquela nuvem pesada, que por anos rondou São Januário e acompanhou o clube em fases difíceis, está finalmente se dissipando. Aos poucos, as coisas começam a acontecer de maneira natural, quase como se o Vasco estivesse reencontrando seu lugar. Situações que antes pareciam impossíveis, agora surgem como realidade concreta, e isso gera uma mistura de empolgação e estranhamento em quem se acostumou a sofrer. É como se o torcedor ainda estivesse se perguntando se pode comemorar de verdade, ou se é melhor esperar para acreditar. Essa sensação ganhou ainda mais força após a classificação para a final, que veio acompanhada de muita conversa fora de campo. A presença de familiares de figuras importantes do futebol brasileiro no estádio, celebrando a vitória do Vasco, gerou ruído, discussão e desconforto em alguns setores. Para o torcedor vascaíno, porém, o sentimento foi de surpresa e até de simbolismo. Durante muito tempo, o clube se sentiu pequeno nos bastidores, sem força, sem voz, frequentemente prejudicado ou ignorado. Ver cenas como essas, independentemente da polêmica gerada, passa a impressão de que o Vasco voltou a ser respeitado. Voltou a existir com peso institucional dentro do futebol nacional. É claro que houve reação do outro lado. Desconforto, reclamação e mal-estar fazem parte desse ambiente de decisão, ainda mais quando envolve clubes grandes e rivalidades históricas. Mas o que fica para o torcedor do Vasco é a convicção de que tudo foi decidido dentro de campo, na bola, no esforço e na entrega dos jogadores. A vaga na final não caiu do céu, não veio por acaso. Foi construída jogo a jogo, com um time que soube competir nos momentos certos e que agora chega confiante para disputar algo grande. E essa confiança não está restrita apenas ao campo. Fora dele, o clube vive um momento de transformação que chama atenção. Negociações avançadas, projeções financeiras mais sólidas e perspectivas de crescimento mostram um Vasco que começa a se organizar de maneira mais profissional e ambiciosa. A expectativa de novos acordos comerciais relevantes, com valores que podem representar um salto significativo nas receitas, reforça a ideia de que o clube está se preparando para um novo ciclo.
Isso significa mais capacidade de investimento, mais estabilidade e menos improviso, algo que o torcedor sempre sonhou ver. Quando se coloca tudo isso na ponta do lápis, o cenário empolga. Uma decisão nacional que envolve uma premiação milionária, a chance de garantir calendário internacional e a possibilidade de movimentações importantes no elenco fazem desse momento algo decisivo para os próximos anos. Não é apenas sobre o agora, mas sobre o que pode ser construído a partir daqui. O Vasco que entra em campo hoje carrega não só o peso da camisa, mas também a responsabilidade de abrir portas para um futuro mais competitivo. Dentro de campo, o ambiente parece leve, algo que chama a atenção de quem acompanha o dia a dia do clube. Os jogadores demonstram tranquilidade, confiança e foco. Não há clima de medo ou de postura defensiva diante do adversário. A sensação é de um grupo que acredita no próprio trabalho e que entende a importância do jogo, mas sem carregar aquele peso paralisante que tantas vezes atrapalhou o Vasco em decisões passadas. O elenco sabe que é possível competir de igual para igual e que, afinal, não se joga, se disputa. A mobilização da torcida também impressiona. Os ingressos destinados aos vascaínos se esgotaram rapidamente, mostrando que, mesmo após anos difíceis, a paixão segue intacta. Onde o Vasco vai, o torcedor vai junto, empurrando, cantando e acreditando. Esse apoio fora de casa, em um jogo tão decisivo, é mais um combustível para um time que parece ter resgatado a conexão com sua gente. Alguns nomes simbolizam bem esse momento. Jogadores que cresceram dentro do clube, que passaram por fases de desconfiança e hoje vivem o auge emocional da carreira com a camisa do Vasco. O brilho nos olhos, o sorriso no rosto e a postura confiante mostram que o ambiente interno é positivo. O treinador, por sua vez, transmite serenidade e ambição na medida certa, deixando claro que o Vasco não chegou até aqui por acaso e que não vai se contentar apenas em participar da final. Esse primeiro jogo da decisão carrega uma carga emocional enorme. Não define tudo, mas pode dizer muito sobre o que está por vir. Cada lance será vivido intensamente. Cada disputa será tratada como se fosse a última. O torcedor sabe disso, o time sabe disso, e o clube inteiro parece alinhado em torno de um único objetivo. Não é apenas uma partida de futebol, é um capítulo que pode marcar uma virada definitiva na história recente do Vasco da Gama. Enquanto a bola não rola, o entorno desse jogo segue carregado de tensão e expectativa, como toda grande decisão costuma ser. A madrugada que antecede a partida já mostrou que o ambiente fora de campo também entra em jogo, com tentativas de pressão, barulho e provocação, algo que faz parte do futebol brasileiro há décadas. Para o Vasco, isso não chega como surpresa. O elenco já esperava um cenário hostil e se preparou mentalmente para lidar com esse tipo de situação. A palavra que mais se escuta internamente é foco, porque em decisão não há espaço para distração, nem para deixar fatores externos tirarem a concentração. A postura do Vasco é clara desde o início. Não existe a ideia de entrar em campo apenas para se defender ou para administrar o resultado. A equipe vai buscar o jogo, vai tentar impor seu ritmo e mostrar que chegou à final por mérito. Essa confiança não nasce do nada, ela vem de uma sequência de atuações sólidas, de um grupo que se encontrou ao longo da competição e que hoje sabe exatamente o que precisa fazer em campo. O Vasco não carrega mais aquele complexo de inferioridade que marcou outros momentos recentes da sua história. Pelo contrário, existe uma convicção coletiva de que é possível vencer.
Essa segurança também passa pelo desempenho individual de jogadores que vivem uma fase especial. Atletas jovens, formados no clube, ganharam protagonismo e passaram a ser decisivos em jogos grandes. Quando isso acontece, a identificação com a torcida cresce de forma automática. O torcedor se vê representado em campo, enxerga entrega, coragem e personalidade. Esse tipo de conexão é fundamental em uma final, porque cria um ambiente em que o time se sente respaldado, mesmo jogando longe de casa. Ao mesmo tempo, nomes experientes assumem um papel importante de liderança. Jogadores rodados, que já viveram grandes decisões, ajudam a manter o equilíbrio emocional do grupo. Eles sabem que 90 minutos podem mudar tudo. Mas também sabem que uma final é feita de detalhes, de paciência e de inteligência. Essa mistura de juventude e experiência tem sido um dos trunfos do Vasco ao longo da campanha e aparece com ainda mais força agora, no momento mais decisivo da temporada. Fora das quatro linhas, o clube vive dias de planejamento intenso. A diretoria entende que o que está em jogo vai além do título. Uma eventual conquista abre caminhos importantes para o futuro, tanto esportivamente quanto financeiramente. A projeção de receitas, o fortalecimento da marca e a possibilidade de atrair novos jogadores passam diretamente pelo desfecho dessa decisão. O Vasco sabe que uma Copa do Brasil muda o patamar de qualquer clube e, por isso, trata esse momento como estratégico. Esse cenário também influencia conversas internas sobre o elenco. Alguns atletas têm contratos próximos do fim, outros estão em fase de valorização e existem situações que precisam ser definidas com cuidado. Há jogadores que deixaram claro o desejo de permanecer no clube, mostrando uma identificação rara no futebol atual. Esse tipo de postura pesa na hora de sentar para conversar, porque demonstra que o projeto do Vasco começa a ser visto como algo atraente e não apenas como uma passagem momentânea na carreira. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com o coração na mão e a cabeça cheia de expectativas. Existe uma sensação coletiva de que algo grande pode acontecer, de que o sofrimento acumulado ao longo dos anos pode finalmente se transformar em alegria. Esse sentimento não vem acompanhado de soberba, mas de esperança. O vascaíno aprendeu a ser cauteloso, a não comemorar antes da hora. Mas é impossível ignorar o clima diferente que tomou conta do clube. Cada notícia positiva, cada movimento nos bastidores, cada demonstração de união dentro do elenco reforça a ideia de que o Vasco vive um momento de virada. Não é apenas uma boa fase passageira, mas o início de um processo que pode recolocar o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro. Claro que ainda há muito trabalho pela frente, ajustes a serem feitos e desafios a serem enfrentados, mas o ponto de partida é promissor. O jogo de hoje representa muito disso. É o teste máximo de um projeto que começou desacreditado e foi ganhando forma com o tempo. É a chance de mostrar que o Vasco voltou a competir em alto nível, que não aceita mais papéis secundários e que entende o tamanho da própria camisa. A final da Copa do Brasil não é um presente. É uma consequência do que foi construído ao longo da temporada. Dentro do vestiário, o discurso é de respeito ao adversário, mas também de confiança absoluta no próprio potencial. Não existe clima de medo, nem de inferioridade. Existe concentração, seriedade e vontade de fazer história. Os jogadores sabem que representam milhões de torcedores espalhados pelo país. Pessoas que acompanham o clube desde a infância e que esperam ansiosamente por um momento como esse. A cada hora que passa, a ansiedade cresce. O relógio parece andar mais devagar.
Os pensamentos se misturam e a imaginação do torcedor já começa a desenhar cenários. Mas quando a bola rolar, tudo isso fica para trás. O que importa é o que será feito dentro de campo, a postura, a entrega e a capacidade de transformar esse momento em algo inesquecível. O Vasco chega para essa decisão com algo que há muito tempo não se via com tanta clareza. A sensação real de que é possível, de que o sonho não é distante e de que a história pode, mais uma vez, ser escrita com letras grandes. Esse sentimento também se reflete na maneira como o clube passou a ser visto pelos próprios adversários. O Vasco deixou de ser tratado como um time apenas perigoso pela camisa e passou a ser respeitado pelo que apresenta em campo. Existe uma organização tática clara, uma ideia de jogo bem definida e jogadores que sabem exatamente qual função cumprir. Em decisões assim, isso faz diferença, porque reduz o improviso e aumenta a confiança coletiva. O time entra em campo sabendo o que precisa fazer em cada momento da partida, seja para pressionar, seja para sofrer quando for necessário. Outro ponto que chama a atenção é a maturidade com que o elenco vem lidando com a pressão externa. A final da Copa do Brasil traz holofotes, debates, provocações e uma carga emocional enorme. Mas o grupo tem demonstrado equilíbrio. Não há discursos exagerados, nem clima de euforia antecipada. A sensação é de um Vasco que aprendeu com os próprios erros do passado e que agora entende que grandes conquistas exigem serenidade. Essa postura passa segurança para o torcedor, que enxerga um time mais preparado mentalmente para decisões grandes. O apoio da torcida, mesmo à distância, tem sido sentido de forma intensa. Mensagens, mobilizações e demonstrações de carinho acompanham o time desde a saída do Rio de Janeiro até a chegada ao local do jogo. Esse vínculo emocional cria uma responsabilidade a mais, mas também funciona como combustível. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um nome de peso começou a circular com força entre dirigentes, empresários e torcedores atentos ao mercado. Everton Ribeiro. A informação que corre de forma discreta, mas insistente, é de que o meio-campista, atualmente ligado ao Bahia, teria assinado contrato com o Vasco, movimento que promete agitar o cenário esportivo nacional. Oficialmente, ninguém confirma. Extraoficialmente, porém, o clima é de expectativa e cautela. A possível chegada de Everton Ribeiro a São Januário é tratada como uma jogada estratégica, pensada nos mínimos detalhes. O Vasco, que busca reposicionar seu projeto esportivo e resgatar protagonismo, vê no jogador um perfil raro no futebol atual. Liderança silenciosa, inteligência tática e capacidade de decidir jogos sem precisar dos holofotes. Internamente, comenta-se que o acordo teria sido costurado longe da imprensa, justamente para evitar interferências externas e disputas de última hora. Do lado do Bahia, o silêncio também chama a atenção. Pessoas próximas ao clube indicam que a saída do atleta já era considerada um cenário possível, especialmente diante de reformulações internas e do desejo do jogador por novos desafios. Everton Ribeiro, conhecido pelo discurso ponderado, teria avaliado não apenas questões financeiras, mas também o peso histórico do Vasco e a oportunidade de participar de um projeto de reconstrução que pode marcar sua carreira.
Entre torcedores vascaínos, o rumor divide sentimentos entre empolgação e desconfiança. A experiência recente ensina a celebrar com moderação. Mas é inegável que o nome de Everton Ribeiro eleva o patamar de qualquer elenco. Já nas redes, o debate cresce a cada hora, alimentado por pequenas pistas, movimentos de mercado e a tradicional dança de informações não confirmadas. Se o contrato realmente foi assinado, como dizem as conversas de bastidor, o anúncio oficial seria apenas uma questão de tempo. Até lá, o futebol segue vivendo de rumores, expectativas e da velha paixão que transforma qualquer especulação em assunto central. Afinal, no esporte, muitas vezes a notícia começa bem antes do comunicado oficial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!